mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte. A partir de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional.
A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica mais imparcial. No ar, Jornal Regional. É isso aí, Jornal Regional no ar a partir de agora para toda a nossa região, pelos 1490 kHz da sua difusora AM, a Rádio do Povo. E claro, também estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, pelas nossas redes sociais. Você que nos acompanha aí pela rede social da difusora, o nosso Facebook tá lá, a gente tá ao vivo. E lá no Facebook, além de você nos ouvir, né, você também pode nos ver, tem um recurso da imagem. Eu sinceramente não sei se isso é bom ou ruim, mas estamos lá com imagem no Facebook. Você que está aí pelo rádio, se quiser acompanhar a gente aí pelo Facebook, é só correr lá, facebook.com/difusora Olímpia. Além da difusora, juntam-se a nós agora as outras emissoras do nosso grupo para levar informação para todo mundo. Sejam bem-vindos também aos internautas, o pessoal aí da Band FM 95,9, a sua rádio do seu jeito, e também a Nativa FM 88,5. A Nativa é muito mais. Se liga TV também com a gente, enfim, todo mundo a partir de agora numa só sintonia para levar muita informação, prestação de serviço também. A gente briga por você aqui na difusora, fique à vontade para deixar também pra gente a sua sugestão. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, é muito fácil, é só deixar o comentário aí no vídeo que a gente vai ler o seu comentário. Se for possível te ajudar agora, a gente já ajuda. Se for o caso de cobrar as autoridades e trazer a resposta depois, a gente cobra também as autoridades e traz a resposta para você assim que possível, tá certo? O que a gente quer é que você interaja com a gente. Aqui a gente informa, a gente dá voz também à comunidade, em busca, claro, de uma sociedade cada vez melhor. É esse o papel, é essa a função social do jornalismo, e é isso que a gente quer fazer aqui no nosso Jornal Regional. E vamos nessa! Falei sobre a sua participação aqui no nosso Facebook, no nosso WhatsApp. Vamos fazer o seguinte também, vamos deixar agora para você o nosso WhatsApp aí na tela, porque às vezes você quer mandar alguma sugestão de reportagem pra gente, mas você não quer que as pessoas saibam que foi você que falou aquilo, né? Muita gente tem medo de represália, então você pode participar também no privado aqui com a gente, né? No tete a tete, só você e eu, pelo nosso WhatsApp. O telefone é o mesmo número do fixo, tá? O nosso WhatsApp é o 17 3280 6603. Você pode participar com a gente também aí pelo nosso WhatsApp, pelo WhatsApp aqui do nosso Jornal Regional, mandando pra gente a sua sugestão de reportagem também. Se tiver alguma reclamação, pode ficar à vontade, a gente vai receber também, a gente vai buscar a resposta e trazer para você da mesma forma. Quem está acompanhando a gente aí pelo rádio, não tem como participar deixando comentário aí no nosso vídeo, né? Então você pode mandar pra gente pelo nosso Facebook 17 3280 6603. Lembrando que pode ser sugestão de reportagem de qualquer cidade. O jornal é Jornal Regional. A gente vai até, né, a sua cidade, a gente liga, se for o caso, a gente manda a equipe aí também. Então você de toda a nossa região pode participar, pode interagir com a gente aí no nosso telefone, no nosso WhatsApp, tá certo? Que a gente vai fazer o possível para atender a sua solicitação, não é apenas para Olímpia, tá? Esse WhatsApp aí vale para se comunicar com pessoas de toda a nossa região. Jornal, o nome já diz tudo, é Jornal Regional, tá certo? Agora são 11h09 e vamos seguindo aqui então com o nosso jornalismo da sua difusora Rádio do Povo. Vamos aos destaques de hoje. Vamos direto, porque hoje tem muita informação para você aqui de utilidade pública, prestação de serviço, e claro, você precisa ficar sabendo tudo que está acontecendo na região. Você está no lugar certo, a gente vai te contar, viu? Vamos começar falando aqui de Olímpia, uma notícia muito triste, né? Infelizmente, mais uma vida perdida para o coronavírus. Na verdade, foram 2 mortes nas últimas 24 horas, segundo o último boletim da Prefeitura aqui de Olímpia, da Secretaria de Saúde. Uma dessas pessoas, uma dessas vítimas é ex-vereador e taxista, bastante conhecido aqui na cidade, o Orlando Moço. E o que torna isso ainda mais trágico é saber que ele aguardou por dias um leito na UPA aqui de Olímpia. Ele precisava ter sido transferido para um hospital e não tinha vaga. A gente está falando aqui há muito tempo, vai faltar vaga, vamos ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer. E a gente achava inicialmente que isso era lá da Itália, a gente via pela televisão, longe da gente, né? Aí depois a gente presenciou algo parecido em Manaus. Mais uma vez a gente imaginava, tá longe. Agora, lembra que a gente dizia aqui, ó, vai ganhar rosto, vai ganhar sobrenome conhecido. Infelizmente está ganhando.
então o ex-vereador. Daqui a pouco a gente vai falar porque a Prefeitura de Olímpia confirmou que ele estava aguardando leito aqui para um hospital na região. A gente já falou há muito tempo, hospitais com 100% de ocupação. E a Prefeitura anunciou que vai ampliar o número de leitos aqui na Santa Casa da cidade e também na UPA, no suporte ventilatório. Daqui a pouco a gente vai ler essa nota que a Prefeitura divulgou e a gente vai falar mais sobre a morte então do ex-vereador e taxista, bastante conhecido aqui na cidade, Orlando Moço. Pelo que eu me recordo, eu acho que é o primeiro caso de morte enquanto aguardava leito de hospital aqui em Olímpia por conta da pandemia. Eu acho que já começou, a gente começou a sentir já, né? Já estamos pagando a conta desse caos que se instalou aqui no nosso país, né? E aí, diga-se de passagem, justiça seja feita, não só em Olímpia. Infelizmente, nós já tivemos situação parecida em Rio Preto mesmo, Nova Granada, Tabapuã. Cada vez mais isso vai se tornando frequente, isso é muito preocupante, muito lamentável. Bom, e a gente continua porque Rio Preto segue com as medidas restritivas, tentando conter também a disseminação do coronavírus lá. Falamos sobre ontem aqui, uma notícia muito preocupante. As variantes P1, B1 também do coronavírus estão circulando na região, estão circulando em Rio Preto. Isso está fazendo o número de casos aumentar numa velocidade muito rápida. E aí Rio Preto segue com as restrições, segue com o lockdown. E agora os supermercados, pelo que tudo indica, seria até uma medida de protesto contra essas ações do prefeito Edinho Araújo. Supermercados em Rio Preto, pelo menos 15 deles, segundo a gente conseguiu levantar, grandes supermercados, grandes hipermercados, né? Eles anunciaram que não vão atender enquanto estiver valendo o decreto de lockdown, que a princípio vai até o dia 31, vai até o fim do mês. Eles dizem que não tem condições de atender os clientes, então por isso eles não vão receber mais pedido por delivery. Não, os clientes já não podem entrar no supermercado lá em Rio Preto. E aí agora os donos dos supermercados disseram o seguinte: olha, a gente não está dando conta de atender a demanda, então nós não vamos nem atender mais nada. Você não pode entrar aqui e pegar, não vai ser por delivery, drive-thru, ir lá retirar na porta, não, vamos fechar. Nós não vamos atender enquanto estiver valendo o decreto de lockdown. Isso está gerando um desabastecimento geral lá em Rio Preto. Ontem eu falava com um amigo meu, ele não conseguiu comprar folha de sulfite. Ele precisava de folha para imprimir, não tinha. Então até quem está trabalhando o serviço essencial está sendo prejudicado por esse lockdown. Aqui eu não quero entrar na seara se está certo ou está errado. Eu estou falando dos efeitos do lockdown lá em Rio Preto. Não estou aqui me posicionando contra nem a favor do lockdown. Daqui a pouco, quando eu for falar mais a respeito disso, a gente se aprofunda um pouco mais nessa questão do lockdown lá em Rio Preto, porque tem alguns pontos ali, na minha opinião, e até o próprio governador João Dória falou ontem, que o prefeito Edinho Araújo errou a mão, exagerou demais na medida. E como eu sempre digo, até remédio, quando você erra a dose, ele serve mais como veneno do que como remédio, ele mata. Remédio na dose errada também mata. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Até mesmo à luz do que diz a lei, a nossa Constituição, a respeito desse lockdown lá em Rio Preto. Daqui a pouco a gente entra nessa seara. Vamos falar sobre mercado, mas agora em Novo Horizonte também, porque Novo Horizonte tem uma outra medida que também está chamando bastante atenção, porque lá em Novo Horizonte, lembra aqueles programas de televisão que tinha nos anos 90? Que você participava de um concurso, que você entrava num supermercado, tinha um carrinho, e aí você tinha, sei lá, 5 minutos para pegar tudo que você visse pela frente, o que você conseguisse colocar no carrinho em 5 minutos, saía de graça, lembra? Tinha umas brincadeiras assim nos anos 90 na televisão, né? Novo Horizonte está quase isso, lá você tem meia hora para fazer a sua compra. Um decreto municipal diz que cada cliente pode ficar no máximo meia hora dentro do supermercado. Você entra, de certo vai ficar algum funcionário te seguindo com um cronômetro. Olha lá, tempo! Valendo! Vai, sai correndo com o carrinho, pegando tudo que você vê pela frente. Tem meia hora para ficar dentro do supermercado lá em Novo Horizonte. Passou disso, tem que sair. Eu não sei se sai sem pagar, o que acontece, mas só pode ficar no máximo meia hora cada cliente dentro do supermercado. Essa é a regra que está valendo lá para Novo Horizonte. A gente está dando um giro pela região, esses são só os destaques. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar notícia por notícia, viu? Falando ainda da região, a gente falou sobre o decreto do lockdown lá em Rio Preto, e o pessoal de Rio Preto não está nada contente com esse lockdown.
E desde domingo, vários protestos estão sendo feitos em frente ao edifício na região central de Rio Preto, onde mora o prefeito de lá, o Edinho Araújo. E ontem, mais uma vez, ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, o grupo se reuniu e eles ficaram lá até umas 9h30, 10 horas, durou quase 2 horas. Eles se reúnem lá em frente ao prédio. Eu, sinceramente, não queria ser vizinho do Edinho no momento desse, viu? Os vizinhos que estão sofrendo, é panelaço, é gritaria, eles colocam um carro de som com o hino nacional, o pessoal está protestando contra o lockdown lá em São José do Rio Preto, medidas que também estão desagradando. E vamos já seguir, coloca a imagem aí do Dória, porque ontem o governador do estado, o João Dória, ele anunciou agora vacinação para mais alguns grupos. Foram incluídos nesses grupos prioritários os profissionais da segurança pública e também os profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da particular. A vacinação para esses grupos deve começar no dia 5 de abril, daqui a pouco, inclusive, a gente vai ver o trecho da coletiva do governador João Dória, que anunciou, e vai ter regra, né? Hoje o secretário de Educação, o secretário estadual de Educação, falou a respeito dessa vacinação e já estipularam algumas regras para não ter o fura-fila da vacina nos grupos aí prioritários, os novos grupos, tanto da segurança pública quanto os grupos também da educação, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Viram, o cardápio hoje tá cheio, tem muita coisa para eu poder contar para você, então fica comigo, tá acompanhando a gente pelas redes sociais, já aproveite aí para poder compartilhar esse vídeo também, compartilhe essa live, vamos levar informação para os 4 cantos da nossa região, por que não do Brasil e do mundo também. É o Jornal Regional que já está no ar, vem comigo! Kleber Luiz. Sou eu! Bom dia! Bom dia aqui também! 11 horas e 17 minutos, bom dia! Então, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua companhia. Vem comigo, o Jornal Regional está só começando agora e já vamos direto com as informações. Você que está deixando seu comentário aqui, deixa eu só dar uma olhadinha como é que está a nossa rede social. Já estou vendo bastante comentários aqui. Quero agradecer a todos aí que já estão deixando comentário. Vai marcando o povo aí no comentário e já eu volto para ler os comentários, tá bom, gente? Vamos iniciar primeiro as notícias e aí depois a gente faz uma pausa entre uma notícia e outra para ir lendo os comentários aos poucos, beleza? Combinado? Não vou deixar vocês falando sozinhos aí nos comentários, não. Daqui a pouquinho eu vou ler. O WhatsApp também está à disposição. Repito mais uma vez, o número é o 17 32806603. Quem está vendo a gente pelas redes sociais está aí na tela. É só mandar para a gente também a mensagem. Daqui a pouco eu paro para atender o pessoal do WhatsApp e paro para falar também com a galera do Facebook que está deixando comentário aí, tá bom? Mas agora vamos seguir com as informações, porque tem muita coisa para eu poder falar. Vamos em frente. Olha a hora. Vambora. Vamos começar falando então sobre essa notícia triste, né, gente? Colapso na saúde, isso é geral, infelizmente, e nós já estamos sentindo os reflexos disso aqui em Olímpia. Uma notícia muito triste, uma pessoa bastante conhecida, inclusive, anunciante aqui da difusora, o Orlando Moço, popular Jacaré. Ele tinha ali a propaganda do táxi dele aqui na difusora, gostava da nossa programação e infelizmente nos deixou ontem à tarde. Orlando Moço, 76 anos, vítima de Covid-19, ele estava na UPA aqui de Olímpia. O Orlando Moço, ele foi vereador aqui em Olímpia na legislatura de 89 a 92. Quem está vendo a gente pelas redes sociais está vendo as imagens dele aí. E segundo informações confirmadas, inclusive pela Prefeitura de Olímpia, em uma nota divulgada ontem, o Orlando Moço, ele estava entubado e recebendo tratamento para Covid-19 na UPA, aqui em Olímpia, na unidade que é destinada a atendimentos de urgência e emergência. Após 4 dias buscando vaga para internação na Santa Casa de Olímpia ou hospitais da região, ele não resistiu às complicações da doença e acabou morrendo. Ainda segundo a nota da Prefeitura, a Santa Casa aqui de Olímpia, há mais de uma semana, registra 100% de ocupação nos leitos de UTIs. O único hospital da cidade tem apenas 15 leitos de unidade de terapia intensiva para a Covid-19 e vive momentos difíceis com o aumento da demanda de pacientes contaminados com a Covid-19. O mesmo ocorre também com a Regional de Barretos, da qual a Olímpia faz parte. Para vocês terem uma ideia, na terça-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 98% aqui na nossa DRS. Em nota, a Prefeitura de Olímpia disse que o paciente não deixou de receber atendimento médico especializado. A Secretaria de Saúde esclareceu que ele faleceu na UPA por complicações da Covid-19, encontrava-se internado na unidade, entubado,
com auxílio de respirador e com todo o aparato necessário de atendimento. Ainda segundo a nota que foi divulgada aí pela Prefeitura de Olímpia, desde a entrada, solicitaram vagas, né, para transferência do paciente, do Orlando Moço, para um hospital, mas essa vaga ainda não tinha sido liberada, tendo em vista que as internações hospitalares dependem da Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde, chamada de CROSS, popularmente conhecida como CROSS. A responsabilidade é do governo do estado. Ainda a prefeitura segue dizendo o seguinte na nota: cabe ressaltar que os pacientes internados na UPA de Olímpia não estão desassistidos, recebendo todo atendimento médico especializado para o tratamento da doença. Por fim, eles dizem ainda que a sobrecarga do sistema é um problema enfrentado em todo o país e que tem buscado ampliar a estrutura local. Segundo ainda informações da nota, foram aumentados de 2 para 15 os leitos de UTI na Santa Casa aqui de Olímpia. Só fazer uma observação aqui. Tudo bem que 2 leitos é muito pouco, né? Mas desde que a gente está acompanhando aqui a pandemia, a gente viu que aumentaram de 2 para 15 leitos e agora estão pedindo mais leitos. Então é aquela história de que, por que não aumenta os leitos? Tem que aumentar, tem que estruturar a rede de saúde, mas a população tem que entender que não adianta, porque nós estamos falando aqui de Olímpia, que aumentou de 2 para 15 leitos e agora diz que busca aumentar mais. Rio Preto, que aumentou, a Santa Casa de Rio Preto colocou vários novos leitos lá, que eu acompanhei a implantação, se eu não me engano, numa pancada só foram 20 leitos. O HB, que está aí criando leitos, 10 leitos. A Prefeitura de Rio Preto, mais recente agora, menos de um mês atrás, criou mais leitos. Se não me falha a memória, foram 16 leitos. Eles implantaram esses 16 novos leitos 6 horas da manhã. Era 9 horas da manhã, todos estavam lotados. Ou seja, a gente está percebendo que quando se fala em pandemia, a gente tem que cobrar a abertura de leitos, tem que cobrar o hospital de campanha, tem que cobrar o poder público sim, mas a gente não pode esquecer de cobrar consciência por parte da população, porque não adianta, você vai enxugando o gelo, você vai criando leitos, você vai diminuindo o índice de ocupação, as pessoas acham que isso é carta branca para voltar a se aglomerar. E repito, quando a gente critica a aglomeração, quando a gente pede para as pessoas ficarem em casa, reduzirem a circulação, nós nunca estamos direcionando a nossa crítica a comerciante, a trabalhador, a quem precisa sair de casa para ganhar o pão. O problema dessa pandemia, o grande vilão, e a gente já identificou, o problema é que o poder público não consegue fazer nada em relação a isso e as pessoas não conseguem ter consciência, porque também a gente entende que não dá para nenhuma prefeitura de nenhuma cidade, por maior que seja, colocar um fiscal na porta de cada pessoa. Isso deveria vir da própria consciência, vendo tanta gente morrendo, como a gente está vendo, mas são aquelas pessoas irresponsáveis que continuam se aglomerando, que continuam fazendo festas clandestinas, churrasco, é isso que vem acontecendo. Então, a gente pede mais uma vez para que as pessoas continuem se cuidando, um cuidando do outro, é assim que tem que ser. A gente tem que cobrar abertura de leitos sim, mas não adianta, você abre 10 leitos hoje, no máximo amanhã eles serão lotados, porque tem muita gente na fila. Rio Preto chega até 40 pessoas aguardando transferência em UPAs em um único dia. Então a demanda é muito alta. Um leito não se cria do dia para a noite, você precisa de um respirador, você precisa de bomba de infusão, você precisa de oxigênio, você precisa de equipe treinada para isso. Não é do dia para a noite que se abre um leito de UTI, não é apenas uma maca, exige toda uma logística. E o Estado está pagando agora o preço de não ter pensado na saúde durante toda a nossa história. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Não é porque o Estado deixou de fazer a parte dele por muito tempo que a população vai dizer, eu não preciso fazer minha parte agora, porque o Estado não... Nós temos que analisar o agora, o que nós precisamos fazer agora para barrar esse vírus. E aí vai da consciência de cada um. Usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento, evitar festa clandestina, aglomeração sem necessidade. Repito, quando a gente fala disso, a gente não inclui o trabalhador. A gente sabe que o trabalhador vai, muitas vezes, com medo de voltar para casa e trazer o vírus para quem ama. Mas tem que ir para a rua, tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver, quem ainda pode, quem ainda está tendo condições de trabalhar. Esse não é o vilão. Esse é tão vítima quanto todo mundo, que ainda precisa se expor na linha de frente. A gente está, sempre que a gente faz o apelo, a gente tenta direcionar, tenta atingir aqueles irresponsáveis, aqueles sem empatia, sem amor ao próximo, que, repito, eu não sei onde esse povo acha tanto motivo para comemorar, para festa.
num país onde morrem milhares de pessoas todos os dias por conta da pandemia. Morrem por outras doenças? Morrem, mas por uma única causa. Você que acha que é mentira o que está acontecendo, experimenta abrir o seu Facebook, sua rede social, de manhãzinha, 7 horas da manhã, e observa, dá uma olhada na linha do tempo. Eu não me lembro de ter visto todo dia ao abrir Facebook tanta gente postando luto, tanta gente pedindo oração por familiar, tanta gente se despedindo de amigo. Faz tempo que eu não fico sabendo de tantas pessoas que eu conhecia, que eu tive contato, que partiram, algumas até jovens. Ainda tem gente que duvida da situação. Ou isso é falta de capacidade cognitiva, é algum problema muito sério que precisa de tratamento, ou é falta de caráter mesmo, que não consegue sentir a dor do próximo enquanto ela não for muito próxima à sua, muito próxima a você. Agora 11 horas e 26 minutos, a gente segue aqui com o nosso Jornal Regional. Então tá aí essa situação muito delicada, e repito mais uma vez, Orlando Moço foi vereador aqui em Olímpia entre 89 e 92, anunciante aqui da Difusora, atualmente era taxista. Os nossos sentimentos à família. Só para finalizar aqui, a Prefeitura ainda disse em nota que nesta semana o município está recebendo mais 4 respiradores para a UPA e deve implantar mais 5 leitos de UTI Covid na Santa Casa. Então, essa é a informação. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Regional. Olha, tem um comentário aqui do Marcão Miani. Vamos ver aqui. Minha loja fica na entrada do mercado. As pessoas só colocam a máscara quando acessam a galeria. Tira do bolso, nem sabe qual é o lado certo, assim vai, tá vendo? E são essas pessoas que estão prejudicando o próprio comércio, a própria economia. Porque enquanto o vírus estiver nessa situação, o governo vai atacar onde ele ainda consegue ter um pouco de controle, que é o comércio, que assim ele tenta restringir a circulação de pessoas. Tá vendo? O comerciante não é o culpado. Mas nesse momento é a parte mais frágil ali que o governo consegue ainda tentar barrar a circulação do vírus, que eu já disse. De cada 10 pessoas contaminadas, vamos supor que 2 se contaminem no comércio, o restante tudo é em festa clandestina. O comércio não é o vilão da pandemia. Só que se o governo conseguir fechar o comércio e evitar que 2 pessoas se contaminem, sabendo que são 2 pessoas que poderiam precisar de UTI e não encontrar, já são 2 vidas que são salvas. Por isso que está acontecendo essa restrição. Para tentar diminuir um caso a menos que a gente consiga, um caso que a gente consiga evitar por dia já é muita coisa na situação que a gente está. Não tem leito para todo mundo. Então o comércio paga a conta desse próprio irresponsável que depois vai lá no Facebook reclamar, xingar. Ele que está ferrando o próprio comerciante, ele que acha que está, estou indo no comércio. Tem gente que nem dentro do comércio quer colocar máscara. Eu soube esses dias de um mototaxista, mandado aqui para mim no WhatsApp, um mototaxista que não quis colocar máscara e levou a passageira sem máscara. Tudo bem que o capacete atrapalha, mas sei lá, né? Na hora que tira o capacete tem que ver. Eu acho que enquanto está com capacete eu também não sei se deve usar máscara, até porque deve asfixiar o rapaz, mas ele já chegou sem máscara, enfim, conversando ali com a passageira, recebendo dinheiro sem máscara, é algo muito complicado. O Júlio Giorgetti está dizendo aqui, o problema não está só em abrir novos leitos, temos que entender que são necessários também profissionais competentes para a execução dos trabalhos, médicos e enfermeiros. Está aqui o comentário do povo, deixa eu ler mais alguns comentários aqui, para depois a gente seguir. Lois Silva, bom dia. Marcão Miano, eu já li. Carmen Lúcia está dizendo que quase todos jovens contaminados, poucos de idade que ainda não foi vacinado. Grilo de Cajubi, bom dia. Um abraço a todos de Cajubi com a gente. Alcione Ubira, bom dia. Está perguntando se a beneficência é prédio da prefeitura. Não, a beneficência é de uma associação que tinha cedido o prédio para a prefeitura. Pelo que eu entendi, a situação lá está muito complicada, está na justiça, e foi o que eu falei agora há pouco, não adianta abrir leitos de UTI. Primeiro, porque está difícil achar oxigênio. Encontrar aí, tem cidade da região que já não está conseguindo fornecimento de oxigênio mais. Quem fornece oxigênio já não está conseguindo mais também suprir. Está faltando anestésico, remédio para intubação, insumo para intubação. Respirador não se consegue da noite para o dia. Além do respirador, tem a tal da bomba de infusão. Esses dias eu falava com o provedor da Santa Casa de Fernandópolis, ele dizia, Kleber, ainda que encontre o respirador, tem uma outra peça ali que precisa também, que é uma tal de bomba de infusão, que não está achando. Tá muito complicado achar essa bomba. Tem a equipe de intensivistas, inclusive a própria Santa Casa de Olímpia, viu gente, está contratando, eles vão abrir esses novos leitos aí,
E a Santa Casa de Olímpia divulgou ontem que está contratando profissionais da saúde, de preferência que tenham experiência em UTI, para poder aumentar esse quadro, esses leitos, porque a Santa Casa precisa de profissionais, não está encontrando. Até se você conhecer algum profissional da área da saúde, a Santa Casa de Olímpia divulgou ontem que está contratando enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta, preferencialmente com experiência em UTI. Os profissionais interessados devem enviar currículo para o e-mail recursoshumanos@santacasaolimpia.com.br. Para outras informações, pode ligar no 3279-2244, pedir para falar com a Daniele ou com a Ana. Santa Casa de Olímpia está contratando profissionais, então depende de uma série de questões. Então hoje o mais rápido, o mais fácil é o povo sossegar em casa. Repito, sossegar em casa sempre que possível. Pelo amor de Deus, não distorçam a minha fala, porque quando a gente fala para o pessoal, fica em casa, mas você fica em casa porque o seu salário está garantido. Não é assim. Aqui nós dependemos do comércio e o comércio mal, a gente também vai mal. E a gente pede também, principalmente para aquelas pessoas que ficam em casa, aquelas que não estão trabalhando, aquelas que estão aí, porque tem um monte de gente que está aí no Facebook reclamando que não está podendo trabalhar, mas está usando o período que está impedido de trabalhar por conta de lockdown ou alguma restrição, e está em festa, está em chácara. Só vê story aí, status de WhatsApp, tomando cerveja em beira da piscina, com um monte de gente dançando junto. E aí tá preocupado com o emprego dele, como? Se a chance que ele tem de barrar o vírus, ele não tá usando. Em vez de ficar em casa, quieto, tá na chácara, tá no rancho, lá não tem vírus. E depois acha que o problema ainda é o poder público. Também é, mas não é só o poder público, não. Tá aqui o Renato Basílio, a questão é essa, não é simples abrir novos leitos de UTI, não há mais médicos e profissionais especializados disponíveis. A Adriana Silva Costa está dizendo que o povo está brincando, achando que é só uma gripezinha. Ela diz que o pai dela mora em Porto Real, Rio de Janeiro, ele está com Covid e falou que só sabe quem pegou, que não é fácil. É dor, é fraqueza. E depois que sai do estágio de contágio, até para trabalhar é difícil, fraqueza por vários dias. Olha o relato de alguém que, um familiar, está com Covid. Ela diz que o povo está brincando, que não é hora para isso. Então tá aí a nossa ouvinte aqui, que deixou o comentário dela, a experiência do pai dela. Tá aí. Bom, deixa eu ver mais um pouquinho aqui nas redes sociais, para a gente dar espaço para quem está comentando aqui, né? Hoje, graças a Deus, tem bastante comentários. Reinaldo Zanola está aqui, Marcelo Ferrari, bom dia. Adriano Oliveira Rudian dizendo que está desesperador. Amanda Carolina dizendo que usa máscara de moto e não vê problema algum, que eu falei do mototaxista lá. Alcione Bira, já respondi. Ângelo Fernê, minha mãe, Dona Cida, bom dia. Maria Aparecida da Silva, Silvanese Eloy Silva, Jonathan Souza, bom dia. Ivani Costa, Marlene de Melo Galete, Diva Pereira Silva, Renata Junqueira, pedindo para mandar um abraço para o filho João Pedro. Ô João, bom dia para você, bom dia para Renata. Eide Vieira limpando a casa e assistindo a gente, valeu. Carmen Lúcia, Cláudia Neri, Cássia Cabreira, Aparecida Benedita Bido, Luiz Vilela, Antônio Aparecido Prates, bom dia, feliz quinta-feira. Odair Ballarini, José Vicenzoto, Carmen Santos, Júlio Giorgetti de Tabapuã, Túlio Cudinhoto está aqui com a gente, Esmeralda dos Santos e Suzy Salmazo Caetano. O Catânio, né? Acho que é assim que fala. Rapaz, olha a Carmen Santos, gente. Oi, Kleber, hoje faz 10 dias que o meu marido faleceu por Covid. Meus sentimentos, viu, Carmen? Só você sabe o quanto é difícil. O Lois Silva está dizendo que em Cajubi, quem estiver com sintomas gripais ou de Covid, que vá direto para a Santa Casa e não aos postos de saúde. Muita gente não... Gente, então lá em Cajubi estão pedindo o seguinte, atenção, você é de Cajubi, conhece alguém que é de Cajubi, avise. Algum sintoma de gripe não é mais para ir em postinho de saúde, tinha lá uma unidade especializada para Covid, para sintoma gripal, também foi desativada, agora está lá na Santa Casa de Cajubi. Qualquer sintoma de gripe, qualquer problema respiratório, agora o caminho é ir direto para a Santa Casa e não mais em postinho, tá? Isso lá em Cajubi. Tá dada a notícia aí, viu, Loi? Valeu, muito obrigado. Flávia Limeira, é isso? Bom dia. Nelly Campos também, bom dia. Todo mundo que está aí com a gente, meu bom dia. Depois eu volto pro Face, depois eu vou pro WhatsApp. Tem mais informações para eu passar. E graças a Deus hoje está pipocando aqui de participações. É assim que a gente gosta. Bom, a gente falou agora há pouco sobre a morte, infelizmente, do Orlando Moço, conhecido como Jacaré. Vamos falar agora aqui a respeito dos casos de Covid-19 aqui em Olímpia, porque a situação continua se agravando, viu, gente? Ontem o boletim assustou. Para 24 horas, isso era número que a gente
via quando ficavam 3, 4 dias sem divulgar. Agora, em 24 horas, ontem, Olímpia recebeu mais 136 confirmações. São 136 novos casos de Covid-19 em apenas 24 horas aqui no Olímpia. Foram confirmados mais 2 mortes, mais 2 óbitos, de uma senhora de 74 e do senhor de 76 anos, que é o Orlando Moço, que a gente falou aqui para vocês no início aqui do nosso Jornal Regional. Vamos seguir então com o boletim. A Prefeitura também diz que recebeu mais 47 notificações suspeitas e, por outro lado, mais 87 pessoas se recuperaram, receberam alta, estão curadas. Então, com essa atualização de ontem, a situação desde o início da pandemia é a seguinte: Olímpia tem 6.121 casos confirmados. Destes, 5.667 estão curados, ou 92% do total. 137 pessoas morreram e 44 estão internados em hospitais de Olímpia e região, sendo 22 em UTI e 22 em enfermaria. O município aguarda resultados de 301 suspeitos. É muita gente aguardando resultado, hein? Sendo 2 hospitalizados. Essa é a situação atual da pandemia aqui em Olímpia. Nós temos 317 confirmados ativos, muito maior do que o pico da primeira onda. 317 pessoas em tratamento, que ainda podem transmitir, que ainda podem ter complicações. Isso não quer dizer que vão ter, se Deus quiser não terão. A gente não está torcendo por isso, mas é bom deixar claro isso. São 317 pessoas ainda em cuidado, recebendo cuidados médicos. E desde o início já foram descartados mais de 8.000 suspeitos aqui em Olímpia, tá certo? Essa é a situação então da pandemia aqui na cidade. A gente segue levando muita informação para você aqui no nosso Jornal Regional e agora a gente fala sobre vacinação, porque foi anunciada ontem pelo governador João Dória uma notícia que trouxe um pouco de esperança também, né? Principalmente para o pessoal que trabalha aí como profissional da segurança pública, os professores que vinham reclamando que estão mandando voltar a aula presencial, mas não estão vacinando os professores, ninguém da saúde. Então o governador João Dória ontem, durante a coletiva de imprensa, ele anunciou que a partir do dia 5 de abril, os profissionais da segurança pública serão vacinados contra a Covid-19. Na semana seguinte, ou seja, a partir do dia 12, será a vez dos professores com mais de 47 anos. A inclusão destes públicos na campanha de vacinação contra a Covid foi anunciada ontem pelo governo do estado. E a gente vai acompanhar agora um trecho, então, da coletiva do governador João Dória, quando ele anuncia e explica um pouquinho mais quem terá direito a essas vacinas aí na segurança pública e também o pessoal da área da educação tanto pública, quanto particular, quanto privada. Vamos acompanhar então agora a fala do governador João Dória durante coletiva ontem, no início da tarde. A vacinação dos profissionais de segurança pública no estado de São Paulo começa no dia 5 de abril. No dia 5 de abril, o governo do estado de São Paulo começa a imunizar 180 mil profissionais da área de segurança pública que atuam no estado de São Paulo. São aqueles que estão na ativa, na linha de frente, na proteção à população e na ajuda também aos profissionais de saúde e aqueles que garantem os serviços essenciais aqui no estado de São Paulo. Serão vacinados os policiais militares, policiais bombeiros, policiais civis, policiais da Polícia Científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciária, além dos efetivos de todas as guardas civis metropolitanas municipais. Esses profissionais são essenciais e estão diariamente expostos nas ruas e estão cumprindo o seu dever e a sua obrigação de proteger a população, mas protegem também aqueles que estão nos trabalhos essenciais, principalmente os que estão na linha de frente, que são os profissionais da saúde. Outra boa informação também sobre vacinação. A partir do dia 12 de abril, São Paulo começa a vacinar os profissionais da educação. No dia 12 de abril, começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no estado de São Paulo. Nesta primeira etapa de vacinação dos profissionais de educação, serão imunizados 350 mil professores, diretores de escolas,
inspetores de alunos e profissionais que trabalham diretamente nas escolas da rede municipal, rede estadual e a rede privada de ensino do Estado de São Paulo. Agora sim. Agora há pouco, o secretário estadual de Educação aqui de São Paulo, Rocieli Soares, ele disse que os profissionais de educação vão ter que comprovar 2 meses de trabalho para serem vacinados contra a Covid-19. Então não vai ser, cheguei lá, sou profissional de educação, quero a minha vacina, dá minha dose aí, né, vai com o bubu, tantã. Não é assim não, viu? Em entrevista à TV Globo, o Rocieli ainda afirmou que o limite mínimo de 47 anos precisou ser imposto diante da disponibilidade de doses para a primeira fase de imunização deste grupo, que vai ter início no dia 12 de abril. De acordo com o Rocieli, o rito de pré-cadastro dos profissionais da educação é semelhante com o atual, mas com a exigência da comprovação de serviços prestados para escolas privadas em fevereiro e março deste ano. A lista de trabalhadores de escolas públicas vai ser formulada pelo governo estadual e pelos municípios. O secretário ainda disse que funcionários terceirizados também serão contemplados desde que o contrato esteja ativo. Ele disse o seguinte: vamos vacinar o conjunto da escola. Então, só para você entender, em relação aos profissionais da educação, não serão todos os professores, e sim aqueles que têm idade superior a 47 anos. E, além disso, precisa comprovar que trabalha há pelo menos 2 meses na área da educação. No caso das escolas particulares, vai ter que comprovar vínculo com essas escolas nos meses aí de fevereiro e março, tá certo? Para poder ter direito a essa vacinação. Então, só recapitulando, os profissionais da segurança pública terão aí direito à vacina a partir do dia 5 de abril. Para esses profissionais da área da educação, acima de 47 anos, a partir do dia 12, lembrando que vai ser todo o conjunto da escola, professores, diretores, coordenadores, professores, pessoas também terceirizadas que tenham ali contato com a vida escolar, que façam parte do ambiente escolar, essas pessoas também terão direito à vacina, tá certo? A gente vai seguir acompanhando mais uma boa notícia, né? Já não era sem tempo, a gente estava precisando disso. Bom, e a gente segue aqui porque agora a gente fala sobre a reclamação que nós estamos aqui desde terça-feira trazendo para vocês de ouvintes a respeito de aglomeração em agências bancárias aqui de Olímpia. O exemplo é a agência da Caixa Econômica Federal. Inclusive, o nosso ouvinte disse que reclamou com a fiscalização e a fiscalização simplesmente ignorou a reclamação dele, a fiscalização aqui de Olímpia. Nós então entramos em contato com a Caixa Econômica. Essa é uma foto que o nosso ouvinte encaminhou para a gente, aglomeração embaixo da tenda. Ele também passou para a gente uma imagem, um print da denúncia que ele fez para o pessoal da fiscalização aqui da Prefeitura de Olímpia. Ele mandou lá: bom dia, eu gostaria de fazer uma reclamação sobre uma aglomeração em frente à agência da Caixa Econômica Federal aqui, no banco pode, é só no comércio que tem que cumprir. Essas são as fotos, quem está vendo a gente pelas redes sociais, que ele encaminhou para a Prefeitura, pessoal todo aglomerado lá em frente à Caixa. Ele mandou as fotos, o texto, deixa eu pegar aqui o texto. Ele diz assim, a Caixa pode aglomerar pessoas, ter ambulantes, não higienizar nada, porque os comerciantes, lojistas têm limites, tem que higienizar até a sombra, porque a Caixa não faz nada disso, não gerencia corretamente as filas, gera aglomeração sem necessidade e tal. Aí a Prefeitura, aí ele mandou as fotos, inclusive o pessoal da fiscalização, né, tem aqui os detalhes, tem essa imagem aí com um monte de gente amontoada embaixo da tenda. Ele mandou aqui essa outra foto do pessoal na porta da agência da Caixa aqui de Olímpia também. E depois, né, a gente tem aí, para surpresa, a resposta da fiscalização aqui da Prefeitura, que foi a seguinte: agradecemos a sua mensagem, não estamos disponíveis no momento. Mas se é um WhatsApp para denúncia, como que não está disponível? Imagina se ligar no 90, 193, não, nós não estamos disponíveis no momento. Foi essa a resposta do município, né? E aí tá aí a aglomeração embaixo da tenda, na porta da agência que ele encaminhou. Depois a própria fiscalização disse que foi lá, mandou essa foto aí para ele, mas na própria foto que a fiscalização mandou, a gente vê que tem uma galera ali onde está circulado, que está muito próximo uma da outra. Ainda eu falei ontem, ainda bem que o vírus não deve saber andar de lado, né? Porque diz que é para manter o distanciamento de 1,5 m, mas eles colocam as cadeiras umas coladas nas outras ali. Ainda bem que o vírus não anda de lado, né? Vai só de frente ou de ré.
Porque se fosse de lado, todo mundo ali, se tivesse um contaminado, todo mundo descontaminava, né? A Caixa Econômica mandou para a gente uma resposta dizendo o seguinte, que realiza a abertura antecipada das agências em 1 hora e mantém a sinalização também ali dos locais, das cadeiras, e também uma demarcação no chão para evitar que as pessoas se aglomerem. É isso que a Caixa diz, que ela coloca demarcação e que vigilantes, essa é a nota da Caixa, ela diz que vigilantes ficam ajudando a organização das filas. Dá para ver que estão organizando legal ali na porta da agência, né? Mas essa é a resposta da Caixa Econômica Federal. Ainda ela diz que o atendimento aqui em Olímpia tem ocorrido normalmente, que ela verificou, não tem nenhum registro aí de nada fora do normal. E ela diz ainda o seguinte, que ela pede para que os clientes evitem levar acompanhantes às agências, reduzindo o risco de aglomeração. E orienta ainda para que todo mundo que puder que use os aplicativos, o WhatsApp do banco, etc. e tal, para não ter que ir lá pessoalmente. Essa é a informação que a Caixa Econômica Federal repassou aqui para a gente. Eu vi a Valquíria aqui dizendo que tem o povo que não sossega, que tem o Pix, tem como pagar boleto em casa, mas não é isso. Todo mundo que vai à agência da Caixa, ou Valquíria, a maioria, pode ter certeza que vai em último caso. Eu já tive, depois da pandemia, que ir à Caixa. Meu aplicativo não estava funcionando, tive que ir lá pessoalmente porque eu não conseguia fazer pelo internet banking. Agora há pouco mesmo tem aqui registro de gente que teve que vir da região para Olímpia e ir lá até a Caixa porque o aplicativo do banco parou de funcionar, não está funcionando, tem que ir lá pessoalmente na agência para resolver, para voltar a acessar o aplicativo. Então o banco muita coisa não colabora. E sem contar que tem muita gente simples, que talvez não tenha um celular bom, não tenha um celular que comporte o aplicativo, não tenha um celular com internet. A gente está num mundo que parece que é tudo fácil, né? Embora a gente não seja rico, mas a gente acha que, nossa, quem não vai ter um celular com internet? Acredite, tem muita gente. Tem gente que tem celular que nem é smartphone ainda, aquele celularzinho mais antigo. Tem gente que se tem internet não tem dinheiro para colocar crédito. Então, tem uma série de poréns. Tem um monte de gente que eu tenho certeza que só vai à Caixa em último caso. Eu só vou ao banco em último caso. Às vezes tem até coisa que eu tinha que resolver no Bradesco. Eu tenho conta no Bradesco também. Eu estou sem meu internet banking no Bradesco. Para poder ativar eu teria que ir lá, porque eu troquei de celular. O Bradesco, por um lado, é bom a segurança, por outro é ruim isso. Eu troquei de celular. E aí, para eu conseguir usar o aplicativo do Bradesco no meu novo celular, eu vou ter que ir lá ao banco, pedir para o gerente liberar o aplicativo para mim no meu celular para eu poder começar a usar. E aí, no meio dessa pandemia, essa situação toda, eu falei, eu não vou, eu estou sem o internet banking no meu celular. Ainda bem que o meu celular antigo ainda funciona. O que eu faço? Eu deixo o meu celular antigo só para usar o internet banking no Bradesco. Só que, por exemplo, se eu estiver na rua e precisar fazer alguma transação no aplicativo do banco, eu não consigo fazer, porque eu estou deixando meu celular em casa, o outro. Então eu tenho que chegar em casa e usar à noite, porque eu preciso ir ao banco, liberar o meu aplicativo e eu não tenho condições de ir ao banco, não quero ir lá nesse momento, estou adiando. Mas tem situações que não dá, infelizmente. Ela está falando em relação às lotéricas, tá certo. Lotérica tem muita coisa, mas tem muita gente também não consegue fazer no internet banking. Tem muita gente que não consegue pagar, tem muita gente que não consegue usar. Infelizmente, a nossa realidade é algo assim que a gente acha que é fácil, que todo mundo consegue, mas tem muita gente que tem muito menos que a gente, tem acesso a menos recursos que a gente. A gente ainda é privilegiado, mesmo passando dificuldade, mas tem gente muito pior que a gente. Isso é triste falar, mas tem, viu, gente? A gente não pode, a gente tem que calçar, não estou dizendo para você isso não, viu, Valquíria? Mas eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão nesse momento. A gente tem que, às vezes, tentar calçar os sapatos das outras pessoas e tentar percorrer esse caminho, porque tem muita gente aí com caminho. Na verdade, tem gente que nem sapato para percorrer caminho tem. Tem gente que está andando descalço, num caminho cheio de espinho, de pedra por aí. Tá difícil a nossa situação, viu? Infelizmente. Bom, agora faltando 11 minutos para o meio-dia, a gente segue aqui com o nosso Jornal Regional, porque tem mais informação aqui para eu passar para vocês. Não acabou não, viu, gente? O bicho está pegando em toda a nossa região e lá em Rio Preto, supermercados estão parando de atender. A explosão da demanda fez com que supermercados de Rio Preto suspendessem os serviços de retirada e de entrega das compras. Em alguns casos, o consumidor precisa esperar até o dia 7 de abril para conseguir fazer o pedido, seja por aplicativos ou por sites. A interrupção é justificada, segundo os donos dos supermercados, porque os estabelecimentos não estão tendo condições de atender a grande demanda, o grande número de pedidos.
Antes do lockdown, algumas lojas faziam 30 entregas por dia. Hoje o número de pedidos chega a 500. O Jornal Diário da Região fez uma reportagem sobre isso, disse que pesquisou como está o prazo em 15 lojas, identificou que em pelo menos 8 os pedidos de delivery foram interrompidos. E em outros o serviço de drive-thru também. Mas há quem ainda ofereça a entrega em até 24 horas e a retirada no mesmo dia com espera de até 4 horas. Mas aí, meu amigo, o que está acontecendo? Os preços estão lá em cima. E aí o PROCON tem que entrar nessa história. Viu? O PROCON de Rio Preto, o PROCON já entrou para ver quem é que está interrompendo o atendimento nos supermercados para forçar a derrubada do decreto lockdown. Mas o PROCON de Rio Preto tem que fazer também aí, junto com o PROCON de São Paulo, o PROCON estadual, porque o PROCON municipal em Rio Preto não dispõe de fiscais. Aí deveria fazer uma força-tarefa conjunta com o PROCON estadual para apurar possível preço abusivo, porque tem gente reclamando que não está encontrando produtos para comprar nos supermercados lá em Rio Preto. Quando encontra, está custando o olho da cara. Estão aumentando a taxa de entrega, aumentando os preços dos produtos, estão tirando vantagem. Isso que eu fico, não é todo comerciante, mas a gente fica chateado, porque a gente está aqui fazendo campanha, ajude o comércio local, ajude o comerciante, ajude o empresário. Aí a primeira chance que tem de lucrar em cima do consumidor, vai lá e pá! Todo mundo está no mesmo barco, gente. Comerciante não tem que ficar aproveitando esse momento para levar vantagem indevida em cima de cliente, não. Tá todo mundo sofrendo. Marília Mendonça já tinha avisado, todo mundo vai sofrer e tá sofrendo mesmo, gente. Tá difícil a nossa situação. Então tem relação a preço abusivo, tem um monte de prática que o PROCON lá de Rio Preto, o PROCON estadual, porque, repito, o PROCON municipal não tem fiscal para isso, mas o PROCON estadual tinha que se mobilizar, porque tem um monte de gente lá em Rio Preto reclamando que quando encontra, o produto está custando 2 vezes mais, 3 vezes mais. Tem um monte. Esse lockdown em Rio Preto está sendo um prato cheio para lesar consumidor. Tem supermercado lá, tem empresa que você vai pedir pelo delivery, eles dizem que você só pode comprar acima de R$30. Você vai comprar no supermercado, eles só dão a opção de você comprar, por exemplo, 1 quilo de banana. E se você mora sozinho e não quer comprar 1 quilo de banana, você não compra banana, por exemplo, porque eles não liberam valores menores que 1 quilo. Está errado, não pode impor quantidade mínima para consumo. A não ser que seja um estabelecimento que atue no atacado, seja um atacadista. Aí é uma outra história. Mas se ele se dispõe a vender no varejo, se você quiser comprar uma maçã, ele tem que entregar na tua casa. Mesmo que cobre a taxa de entrega. Não tem problema, você vai pagar pela taxa de entrega, ele tem que entregar o que você pediu e acabou. Não pode impor quantidade mínima, isso é crime contra o Código de Defesa do Consumidor, isso é prática abusiva. E em relação aos preços também, quando ele aumenta o preço sem uma justificativa, seja porque tem o lockdown, não estão encontrando, então eu vou aumentar. Não pode aumentar o preço. Existe aí o preço abusivo, embora não tenha na lei algo que diga diretamente o que é um preço abusivo, mas é só comparar o preço que era praticado antes do lockdown e o preço que está agora. Se for uma discrepância muito grande, e não houve ali no mercado internacional, etc, e tal, o que justifique tal aumento, seja simplesmente por causa do lockdown, ele está aproveitando dessa situação para isso, é prática abusiva também, é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Tem que ir em cima, PROCON tem que agir em todas as cidades. PROCON não é cabide de emprego, que simplesmente vai lá, nomeia alguém de um grupo político no PROCON e deixa lá quietinho para não fazer barulho, não. PROCON está para defender o consumidor. PROCON deveria ser um dos órgãos mais ativos em qualquer cidade. Porque faz parte de defender também o cidadão, de brigar pelos nossos direitos, exercer a nossa cidadania. Então o PROCON de Rio Preto tem que agir, porque lá está feia a situação, está tendo desabastecimento, preços abusivos e ainda estão impondo quantidade mínima para você comprar. Tudo errado lá em Rio Preto no lockdown. E agora os supermercados estão reclamando que não conseguem atender. A gente entende que a equipe está reduzida, a gente entende o lado do supermercado em relação a reclamar do delivery. Agora, em relação aos preços e tudo mais, aí tem que rever isso. Em relação ao lockdown lá em Rio Preto, eu já falei para vocês que eu ia falar sobre isso, faltando 6 para meio-dia, deixa eu tentar ser breve. O lockdown em Rio Preto, isso não quer dizer que eu seja contra ou a favor de medidas restritivas, mas agora a gente vai se atentar simplesmente ao que diz a lei. Prefeitos, desde que foi promulgada a lei do coronavírus no ano passado, os prefeitos, e o STF acabou confirmando depois desse entendimento, prefeitos e governadores também têm direito de tomar atitudes em relação à pandemia. Teve uma medida provisória que
instituiu ali um inciso em um dos artigos da lei que diz que os prefeitos, os governadores, eles podem criar restrições de circulação, fechar aeroportos, etc. e tal. Mas a lei sempre fala em restrição, não fala em proibição. Por mais que pareça, mas não é a mesma coisa. Ao pé da letra, não. Restringir é apertar, é tentar diminuir, é limitar. Proibir, não pode. Então, restrição e proibição não são a mesma coisa. Então, a lei do coronavírus não fala sobre proibição de circulação. Mas, ainda assim, o prefeito ele pode tomar medidas como, por exemplo, fechar o comércio, fechar o parque da represa para ninguém fazer caminhada. Ele pode criar mecanismos que reduzam a circulação de pessoas. Nós temos o direito de ir e vir, que as pessoas sempre falam, está aí no artigo 5º, um dos direitos fundamentais, da livre circulação. Mas nós temos vários outros direitos fundamentais, como o direito à vida. Então, não existe um direito fundamental mais importante que o outro. Mas quando os dois se chocam, sempre vai prevalecer aquele que diz respeito à coletividade, ao interesse público e principalmente à saúde pública, à vida. Porque, embora não exista uma hierarquia entre direitos fundamentais, a vida, a gente pressupõe que sempre venha primeiro, porque sem a vida você não pode usufruir dos outros direitos. Você vai estar morto. Qual direito que você vai querer? Direito de ir e vir? Morto. Você que você arrumar uma penada, acredite nisso e queira ficar indo e vindo por aí. Aí você vai ter que negociar com a igreja, como você vai deixar o ser livre ou se vai te exorcizar. Mas aqui, enquanto você estiver vivo, aí você usufrui dos direitos à luz da Constituição. Caso contrário, aí em outra esfera foge da questão legal. Mas, o direito de ir e vir, ele é um direito fundamental, mas que o Estado pode te tirar esse direito se tiver uma justificativa. No caso da saúde pública, ele pode restringir o seu direito de ir e vir. Mas existe um outro direito fundamental que, ao meu ver, e até de outros especialistas, a gente tem falado muito disso no Constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, ele determinou o fechamento dos supermercados lá em Rio Preto, só para delivery, e as pessoas não estão conseguindo ter acesso, está gerando um desabastecimento, porque os supermercados não estão tendo estrutura para atender, etc. e tal, ele está ferindo, neste ponto, a dignidade da pessoa humana. Porque ele está trancando as pessoas em casa sem deixar elas saírem para comprar comida. Porque ela está pedindo pela delivery, mas o delivery não está conseguindo entregar. Então ela está ficando em casa com fome. Tem gente que já relatou, tem gente que falou que está faltando até papel higiênico já em casa e não está conseguindo comprar. Olha isso, está ferindo a dignidade da pessoa humana. Então, aqui eu não estou dizendo que eu seja contra ou a favor de medidas restritivas. Mas a gente tem que se atentar ao seguinte, ainda mais quando se fala de lei, os fins não podem justificar os meios. Porque hoje eles começam a exagerar na dose, usando como pretexto a pandemia. Daqui a pouco vão usar o quê? Eu nunca vou aceitar que, por melhor que seja a intenção, que se usurpe a Constituição, que se passe por cima de qualquer princípio legal, porque daqui a pouco eles vão também começar a jogar fora a legislação, a Constituição, para perseguir. Não estou dizendo que o prefeito Edinho vai fazer isso, mas se a gente começar a deixar e não criar limites, isso é muito complicado. Então, assim, a gente entende a boa intenção do lockdown, a gente entende a necessidade de restringir a circulação, ninguém aqui é negacionista, pelo contrário, quem me conhece sabe a preocupação que eu tenho com esse vírus, o tanto que eu peço para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas se cuidarem, mas quando você pede para que quando você impede, não você pede, você impede as pessoas de saírem para comprar comida, deixa as pessoas trancadas em casa, passando fome, sem papel higiênico, sem ter o que comer, sem ter... Gente, você está ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Então esse decreto, a gente fala o seguinte, para você exonerar, para você jogar fora um direito, que seja um direito fundamental naquela situação, a medida ela tem que preencher 3 requisitos: adequação, necessidade e proporcionalidade. A adequação é saber se aquela medida realmente é eficaz para aquilo que eles querem fazer adotando ela. Ou seja, o lockdown, restringir a circulação, ajuda a barrar a circulação do vírus? Ajuda. Pronto, preencheu o primeiro requisito. A necessidade. Mas é preciso fazer o lockdown? Não tem uma outra medida menos danosa, menos grave? Já tentamos exigir o uso de máscara, não deu. Fechamos o comércio, não deu. Tem que ser o lockdown agora. Tá, atingiu aí a necessidade. E a proporcionalidade? Mesmo que você atinja outras coisas, você não pode errar a mão. Você não pode passar por cima de muitos direitos fundamentais. Porque já veio restringindo o direito da livre circulação, o direito de ir e vir.
Aí você vem também e tira a dignidade da pessoa humana ao proibi-la de sair de casa para o mercado comprar comida. Você manda ela ficar em casa e morrer de fome trancada em casa, isso você fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então o fechamento de supermercados em Rio Preto, da forma como foi feito, na minha opinião, o prefeito Edinho Araújo errou a mão. O princípio ali, o requisito da proporcionalidade da medida ali já não foi preenchido. É o que a gente entende. O próprio governador João Dória, ontem, durante a coletiva de imprensa, que a gente mostrou agora há pouco a coletiva, né, o governador João Dória, ele falou a respeito de não fechar supermercados, que é abastecimento, que isso não pode. Então o Edinho Araújo errou a mão no decreto ao pedir, né, ou ao determinar o fechamento dos supermercados. E agora, o pessoal de Rio Preto está sofrendo as consequências com os supermercados sem atender e desabastecimento. Com isso, quem tem condições, quem tem carro, quem ainda tem combustível, está indo para Mirassol, está indo para cidades vizinhas para fazer compras. Olha a situação. E aí o vírus parou de circular? Não, pelo contrário, está espalhando ainda por outras cidades da região ou pegando em outras cidades da região e voltando para Rio Preto. Então está saindo pela culatra. Eu acho que estava na hora do prefeito Edinho Araújo rever essa medida em relação aos supermercados. Não o decreto em si, não o decreto como um todo, mas em alguns pontos houve exagero. Agora 12:01, está quase acabando o programa, deixa eu só falar de outros dois assuntos aqui rapidinho para vocês. Falando ainda do lockdown, está tendo protesto quase todo dia em frente ao prédio onde mora o prefeito Edinho Araújo, lá em São José do Rio Preto. Ontem, mais uma vez, manifestantes se reuniram, ficaram por volta de 2 horas lá protestando, teve panelaço. São aí a maioria comerciantes que estão revoltados por não poder trabalhar durante o decreto de lockdown do prefeito Edinho Araújo. Já teve no domingo uma manifestação, soltaram um rojão em frente ao prédio, anteontem teve outra, e aí ontem, mais uma vez, os manifestantes se reuniram lá. Geralmente são em torno de 30, 40. A Guarda Municipal acompanhou de longe, a Polícia Militar também, mas não houve nenhum incidente, nenhum problema mais grave, tá? A Prefeitura de Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo, eles não têm comentado esses protestos que têm ocorrido com frequência, inclusive, lá na cidade. Vamos falar agora rapidinho também sobre Novo Horizonte, porque tem uma medida em Novo Horizonte envolvendo também supermercados que está causando bastante polêmica lá em Novo Horizonte, viu? O prefeito de Novo Horizonte, ele assinou um decreto agora dizendo o seguinte: os moradores de Novo Horizonte têm só, no máximo, meia hora para fazer compras em supermercados da cidade, é o que determina o decreto municipal. Pela regra, além do sistema delivery, que é entrega em domicílio, supermercados, hipermercados e mercados podem funcionar com atendimento presencial, com agendamento, atendendo no máximo 20 clientes por vez, respeitando o limite de uma pessoa a cada 20 metros de área comercial. E além disso, o decreto diz o seguinte: os clientes terão prazo máximo de 30 minutos para efetuar suas compras e deixar o local. Segundo a regra, os consumidores também poderão entrar em contato com a empresa com antecedência para que a compra já seja separada, de modo que o cliente faça apenas a retirada, otimizando o tempo no interior do estabelecimento. O horário de atendimento em supermercados, hipermercados e mercados de Novo Horizonte pode ser estendido até às 11 horas da noite, segundo o decreto, dependendo do fluxo de clientes, sempre evitando aglomerações. Então, lá em Novo Horizonte, como eu disse aqui no começo, tá lembrando aqueles programas lá que colocavam um carrinho do supermercado, você tinha que entrar correndo do estúdio, pegar tudo que você via pela frente na prateleira, eles davam 5 minutos. Dentro de 5 minutos, o que você conseguisse colocar no carrinho era teu, você levava embora sem pagar. Lembra? Tinha umas brincadeiras assim, né? Tá aparecendo isso agora no Novo Horizonte. Já entra com o carrinho e sai, ó, a toda lá, trombar, derrubar tudo, sai em prejuízo. É muito complicado isso. Agora 12:04 em Olímpia. Este é o nosso Jornal Regional, que está terminando já, né? Vamos embora, mas antes de ir embora, deixa eu só dar mais uma olhadinha rápida nas redes sociais. Hoje, graças a Deus, tem bastante comentário aqui. Valquíria Souza, Simone Lima, aquele abraço, Marcão Miane, Alcione Bira, Joceline Anderson Bortolotti, falando sobre a terceira onda da Covid. Rapaz, pelo amor de Deus, não vai acabar mais isso? Será que nós vamos ter que pular 7 ondas, igual no Réveillon, para poder passar tudo isso? Esmeralda dos Santos dizendo que está tudo muito difícil. Luiz Guimarães, bom dia. Fabiana Vélez, bom dia. Cleide, Luca, Cleide da São José, bom dia. Hélio Pereira, a Helena Pereira também. Valeu, Hélio e Helena, todos os dias aqui com a gente. O meu muito obrigado. Deixa eu dar mais uma olhadinha rápida aqui
no nosso Facebook, tem um comentário que acabou de chegar aqui, deixa eu ver aqui, o Dito. Eu não vou conseguir ouvir o seu áudio agora, Dito, mas ele manda quando o programa está no ar. Gente, quando o programa estiver no ar, só vou fazer um pedido. Eu não consigo ouvir áudio com o programa no ar. Então vamos esclarecer o seguinte: quando vocês puderem participar com o programa em andamento, para eu já conseguir ouvir as mensagens, ler as mensagens aqui ao vivo, faz o seguinte, manda escrito. Se você não conseguir digitar, você pode mandar o áudio, mas aí eu vou ter que ouvir no outro dia e aí a gente fala no programa seguinte, tá? Porque eu não consigo ouvir áudio com o programa no ar e eu não vou soltar o áudio no ar sem saber o que estão falando, né? Até para a gente tem processo que a gente pode, né, responder por isso, vai que xinga alguém, vai que ofende a honra de alguém, então a gente não consegue colocar no ar o áudio sem ouvir antes. Então, eu peço que vocês mandem por escrito, tá bom? Kátia Pegoraro, só o comércio que está transmitindo o vírus? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo, né? 12:06 agora. Um abraço a todos, fiquem com Deus, cuida bem de você para mim. A gente se fala amanhã, a partir das 8 da manhã aqui na Difusora. E a gente volta a se falar aqui pelo Facebook, tanto Difusora, Nativa, Band, a partir das 11 horas. Se tiver alguma sugestão de reportagem, o nosso WhatsApp está aí, você pode mandar ao longo do dia. Amanhã eu chego, ouço os áudios, vejo as mensagens e a gente vai fazendo juntos o Jornal Regional, tá bom? Isso vale para toda a região, tá bom? Não só para Olímpia. 3280-6603, este é o número para você participar aqui com a gente, tá bom? 3280-6603. Agora sim, um abraço a todos, fiquem com Deus, cuida bem de você para mim. Fui! Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam.